Estamos de volta em mais um cafezinho, recebendo todos os dias, se possível. Eu terei a honra de conversar com alguém e figuras que possam contribuir com você que está aí do outro lado. Essa é a minha função. Apenas aquele camarada que senta aqui, recebe os amigos, conversa e fala com aquele linguajar bem direto que eu sei que você gosta. E hoje estou recebendo mais uma vez no cafezinho, porém aqui no Hub de Comunicação e Inovação pela primeira vez. E aí eu já posso colocar como meu amigo Benjamin, cara, gerente regional do Senac. Cara, é espetacular, gente boa demais. Desde a primeira vez que a gente sentou para bater um papo, não estava nem com as câmeras ligadas. A gente passou bem umas 2 horas conversando. Foi um cafezão. Benjamin, seja bem-vindo agora. Cafezinho de casa nova. Você é um entusiasta da inovação também, eu sei disso. Seja bem-vindo aqui. Vamos falar sobre o Qualifica, mas além disso, bater papo, como tradicionalmente a gente faz. Cacá, há um motivo de alegria estar aqui, dizer que quero antes de tudo parabenizá-lo pelo Hub, pela inovação, e acho que tem um ditado de inovação que às vezes a inovação é a única solução que existe. Então, inovar é preciso, e inovar sempre. Então, quero parabenizá-lo por isso. Você é um entusiasta da comunicação. Eu acredito que esse movimento que você vem criando aqui no Seridó é um movimento necessário, não só para o Seridó, mas ele é um movimento necessário para as empresas, para as pessoas, para os profissionais de comunicação. E tenho certeza que eu estou muito feliz e honrado em compartilhar esse momento com você, em nome do Sistema Fé Comércio Sesc Senac, em nome do nosso presidente Marcelo Queiroz, em nome do Eldão aqui de Sim. Currais Novos e do meu diretor regional do Senac, que eu estou aqui hoje representando essas três belíssimas casas que têm um nobre propósito. Estou aqui com muita felicidade para a gente falar do Qualifica Varejo, um evento genuinamente seridoense, nascido aqui em Currais Novos, é idealizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos. Quero até parabenizar Ramon pela ideia do projeto e Helder por tocar isso e por tornar esse projeto tangível e relevante ao ponto da gente levar para outros sindicatos, para outras cidades, inclusive concorrendo a prêmios da CNC do Projeto Atenas a nível nacional. Então, esse movimento que nós estamos fazendo aqui em Currais Novos é um movimento audacioso. Currais Novos é pequena, mas é audaciosa, então eu É, gosto muito cara, disso também. a gente. O seridoense, ele é arretado. Agora, o currajnovense, ele, como você falou, ele é meio que fora da curva, ele é audacioso. Com muito respeito a todo mundo, e amor e paixão, mas ao mesmo tempo não fica quieto, fica inquieto. Como é que vai funcionar? Primeiro, antes da gente chegar no Qualifica, como é que andam os projetos? Rodando ainda os 4 cantos do estado do Rio Grande do Norte. Ah, Tem tempo, porque assim, eu fiquei até feliz quando o Ramon disse, Kaká, consegui uma agendazinho com o homem. Tem como o homem passar com a nova e ir lá no Hub. Como é que tá, cara? Porque você não para, né? cara, eu acho que o bacana é isso, é não parar. Né? Hoje mesmo, hoje à noite eu tenho um evento em Caicó. Né? Eu cheguei agora de Mossoró, hoje à noite eu tenho um evento em Caicó. A gente vai reunir um grupo de empresários para falar sobre mercadologia, qualificação profissional. Vou fazer uma apresentação institucional mostrando a importância da qualificação profissional e da performance para os empresários. Mas a nível falando um pouco da jurisdição que eu represento o Senac no estado, né? Eu sou lotado em Mossoró. Mossoró é a unidade matriz, nós temos mais duas unidades, que é a unidade de Açu e a unidade de Caicó, e Currais Novos faz parte da jurisdição de Caicó, e eu gosto muito de estar por aqui. Às vezes eu estou mais em Currais Novos que em Caicó, porque eu gosto de Currais Novos, aqui tem uma energia boa, eu gosto da galera, eu gosto disso daqui, eu acredito muito nesse movimento que está sendo feito, Cacá. Então, não deixe isso se perder e conte comigo, conte com o sistema para a gente tornar isso daqui mais forte e relevante. E assim, não para, né? Amanhã, por exemplo, eu vou estar fazendo uma das coisas que eu gosto mais de fazer, que é estar em sala de aula. Amanhã eu vou dar aula numa pós-graduação em liderança e gestão organizacional pela Universidade Católica do Rio Grande do Norte. Eu também sou professor da universidade, só que amanhã eu vou dar aula em Macau, para uma turma de pós-graduação lá em Macau. Então, eu durmo Essa em rotina de estrada, Caicó. de logística toda assim, pra você já tá de boa. Não, eu acho, eu costumo medir a minha produção pelo tempo que eu não fico sentado no meu escritório. Eu acho que eu estou sendo mais Os produtivo. KM fica mais produtivo quando tem. Porque que queira ou não, eu estou me desenvolvendo aqui agora. E hoje à noite eu vou me desenvolver um pouco mais. E amanhã eu vou estar
conversando com a galera de uma economia, de um local que eu frequento pouco, que é aquela região ali de Macau. Então, eu acredito muito nesse poder de estar perto de onde as coisas acontecem. Eu não acredito na gestão de escritório. A gestão ela tem que acontecer na ponta, onde as coisas acontecem. Então, isso para mim é muito gratificante. E na posição que eu estou, de gerente regional, eu tenho que olhar para uma região. Eu não posso olhar só para a unidade de Mossoró. Sim. Eu tenho que olhar para a unidade de Caicó. Eu tenho que ser parceiro de Currais Novos, porque o Senac, mesmo não tendo unidade física em Currais Novos, o Senac tem serviços prestados a Currais Novos e serviços de excelência. Então, eu tenho que olhar para tudo isso e esse movimento ele me estimula muito. Dentro desse estímulo, Benjamin, é um objetivo seu também passar isso para os gestores, para os empresários, para que eles possam entender que essa conexão, cada um na sua área específica, no seu nicho, mas essa troca de experiências, esse crescimento, que enquanto seres humanos estamos em constante crescimento, em busca de conhecimento, de troca e tal, se faz necessário para um excelente, eu não vou colocar excelente, mas para uma boa gestão. Sim. Eu acredito muito no poder das conexões e das pessoas. Então, ao ponto que sempre que eu posso, eu estou aqui em Currais Novos e eu vou almoçar lá no Batata. Eu gosto muito lá da picanha de batata, mas eu gosto mesmo de pessoas. Eu gosto de conversar, de trocar ideia, como você muito bem falou, né? A gente não estava nem falando de podcast, mas quando eu conversei com você, acho que a gente passou umas 2 horas conversando sobre um monte de coisa. E eu acredito que esse é um dos propósitos que eu tenho como profissional, como professor, como provocador, como estimulador, porque isso faz parte da minha composição profissional, vamos dizer assim. Eu acredito muito que o profissional ele tem que contribuir em áreas diversas e ele tem que provocar pessoas. Né? E às vezes a provocação ela parte de algumas ideias, de algumas perguntas e de alguns estímulos. Então você tem que estimular pessoas. Então eu faço isso na sala de aula, com os meus alunos. Não faço tanto quanto eu gostaria, porque minha agenda é muito corrida, então às vezes eu não consigo estar em sala de aula, mas pelo menos em pós-graduação eu consigo estar mais presente. Mas eu costumo fazer isso também com o meu grupo de colaboradores, principalmente com os líderes que eu tenho, porque um grande desafio do empresário é também ser líder de líderes. Liderar líderes ele é uma dificuldade um pouco maior, então você tem que ter um desenvolvimento técnico. E muitos têm que formar, né? Tem que formar os líderes, perceber, ter a percepção de quem tem a capacidade, quem tem ali a desenvoltura de ser um líder e formar aquele líder. Formar, estimular, provocar, despertar a liderança nas pessoas. Então, o empresário, ele acima de tudo, ele é um incentivador, ele é um provocador, ele é um transformador, ele transforma ideias em negócios e ele precisa transformar pessoas comuns em profissionais excelentes. Então, ele tem mais essa dificuldade adicional, que também ela é uma dificuldade adicional boa, vamos dizer assim. Eu acho que é um estímulo gratificante. Nesse mundo digital, facilita ou dificulta? A percepção e colocar em prática, realmente. Eu acredito que facilita, porque você consegue... a barreira da distância ela pode ser quebrada, mas eu prefiro o contato one-on-one, né? Porque eu acredito muito nas conexões, sabe, Cacá? Eu gosto de... mundo real. Eu gosto de pessoas, eu gosto de vir para aqui, para Currais Novos, e sempre que eu venho, eu procuro dormir aqui, eu procuro ir num restaurante novo, eu procuro conversar com as pessoas, entender qual é a cultura do local, porque isso é importante para você entender o que está acontecendo, sabe? Uma das coisas que acontece no dia a dia das organizações é o gestor de escritório. É aquele cara que está ali olhando o número, mas ele não consegue contar a história do número porque ele não chegou na ponta. Ele não consegue entender isso. O Senac ele tem uma das mais nobres, belas e incríveis propósitos que eu conheço. E o nosso propósito ele é fantástico, é transformar vidas através da educação. É um propósito que eu saio de casa e minha filha de 7 anos ela sabe disso. E ela acompanha, eu já levei ela para palestra para assistir uma aula minha. Ela estava lá e disse: papai, eu quero ser o que você está fazendo, eu quero fazer isso. Maravilhoso. Me senti assim emocionada, disse, então eu estou no caminho certo. Mas falando de propósito, esse propósito, eu vejo esse propósito acontecer quando eu vou para a ponta do negócio que eu lidero. Eu vejo esse propósito acontecer, Cacá, quando a gente vai aqui para Serra Negra do Norte. Nós estamos tendo curso em Serra Negra do Norte. E nós estamos transformando a vida da dona de casa
que ela até então, ela foi dona de casa e ela está fazendo um curso de preparo de pães e pizzas e ela vai empreender com aquele curso. Então, ela vai ter, vai, através de um curso, ter a sua experiência profissional e vai começar a empreender. Então, ela vai ter a vida transformada de maneira real através de educação profissional de qualidade. Então, essa transformação é uma transformação real que só quem consegue perceber é quem está na ponta, fazendo com que aquilo aconteça. E eu estou falando aqui de um curso de gastronomia, mas nós também transformamos vidas através do curso do segmento de beleza, de gestão, de TI, de inteligência artificial e de outras coisas. E eu acho fantástico, e Deus foi muito generoso comigo, me colocar numa posição de gerente regional com uma jurisdição que corresponde a mais de metade do estado, são 92 municípios. Eu costumo dizer que se você passar uma linha reta no estado, colocar a metade de cada, eu já visitei, e uma das coisas que eu fiz quando essa jurisdição começou a crescer e eu assumi as outras unidades, que até então eu era um gerente de unidade, eu olhava para Mossoró, hoje eu não posso só olhar para Mossoró, foi visitar os 92 municípios, mas visitar os 92 municípios mesmo. Fazer uma espécie de imersão. Conversar, entender o propósito, entender qual é a característica do município, entender qual é a vocação econômica, entender como é que a população pensa, entender um município que tem uma vocação turística, um município que não tem uma vocação turística, tem uma vocação comercial. Porque não é uma receita de bolo, né? Não Individualmente é a cultura, os costumes, tudo diferente. Tudo. Apesar de geograficamente estarem vizinhos, o mesmo São estado, coisas cidades assim, quilômetros, pouquíssimos quilômetros, mas são coisas totalmente diferentes. Coisas diferentes. Então, isso me ajudou a conhecer melhor Rio Grande do Norte. Eu rodei muito mais aqui no Seridó, né? Nós temos 22 municípios de jurisdição e conhecer o Seridó como todo. Eu tive experiências fantásticas, o Senac ele me proporcionou experiências fantásticas. E eu lembro assim de duas experiências que eu queria compartilhar com você, para você ver o que é sentir a ponta, né? Sentir a ponta é importante, vivenciar. Eu lembro que eu visitei uma queijeira em São José do Seridó e estava lá visitando a queijeira e falando de qualificação profissional, falando de consultoria, que nós temos um portfólio belíssimo, né? A gente tem consultoria, nós temos Senac Carreira, empregabilidade, curso de gastronomia, de TI, de inteligência artificial. Nosso portfólio ele é fantástico e muito alinhado com as necessidades do mercado. E aí a gente visitando a queijeira, eu lembro que o dono da queijeira disse: você gosta de queijo de manteiga? Eu disse: gosto. Você vai comer um queijo de manteiga da maneira que você nunca comeu ainda. E eu fiquei meio assim. Aí ele disse, ele abriu a gente estava no primeiro Esse cara andar, tá preparando. aí ele abriu uma janela assim, disse: traz aí um queijo de manteiga. Aí o cara pegou uma vasilhinha assim de 500 gramas e trouxe o queijo de manteiga derretendo, cara. Aquele negócio assim, eu já tava... Eu sou sertanejo, né? Eu gosto de queijo. Aí eu tava: rapaz, esse queijo aqui é muito bom. Ele pegou assim um pedaço do queijo, colocou numa xícara e colocou um pouquinho de açúcar, mexeu e disse: prove. Aí eu, nossa, o queijo ainda molinho, né? Acaba de sair, quentinho e tal. Aí eu fiquei assim, disse: caramba. Aí eu provei o queijo. Eu nunca provei nada igual. Você falando aí, só um espetáculo. Nunca eu ainda provei nem nada provei igual. aí, cara. Aquilo para mim foi, rapaz, olha aí Baita de experiência. como a gente tem que se abrir para o novo, né? E aí tem uma pergunta que que Yuval Harari faz em um dos seus livros, que ele diz assim: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Isso é inovação também, né? E eu lembro de outra coisa que me marcou em outra área, foi a Viçosa é a menor cidade do estado e em território e em população, né? Ela fica ali no pezinho da Serra de Porto Alegre, região oeste do estado. E aí eu visitando as cidades, e eu converso com o prefeito, converso com o secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Social, e isso para mim é rico, é algo que ninguém tira e você não consegue colocar no currículo. Mas, por exemplo, eu conheço praticamente todas as estradas dessa região. Conheço mesmo. Então, eu lá em Viçosa, e a gente, olha, mostrando o portfólio, entendendo qual é a dificuldade da cidade, quais áreas precisam desenvolver, e a gente consegue desenvolver e compartilhar a nossa expertise. E aí o prefeito, o Ramon, disse: rapaz, você acredita que aqui em Viçosa nós não temos uma pizzaria e a gente compra pão num cara que passa por aqui vendendo numa Fiorino? Aí eu disse: é mesmo, mas a gente tem um curso aqui que é um curso de preparo de pães e pizza, um curso de 40 horas, e eu acho que a gente consegue contribuir para o desenvolvimento da cidade nesse sentido. Pois é, se eu quiser comer uma pizza, eu tenho que subir para Porto Alegre ou então ir aqui para Riacho da Cruz. E a gente desenvolvemos o curso. Aí eu lembro, na quarta, o curso começou na segunda, né? Na quinta-feira, mais ou menos, ele me liga, né?
Rapaz, o prefeito me ligando, o que foi? Foi, Doutor? deu errado. Aí ele disse, amigo, eu tô ligando só para agradecer. Eu comi pizza ontem em Viçosa. E dois alunos que são irmãos, eles já tinham a ideia de trazer uma padaria para cá e depois do curso eles vão abrir uma padaria aqui. Então, eu estou ligando para agradecer ao Senac por contribuir com o desenvolvimento econômico de uma Isso é cidade. espetacular. E assim, viver isso e contribuir e olhar isso acontecendo é muito legal, porque pizza e pão a gente tem em todo canto, né? Mas algumas cidades não tem. Então Não a gente tem. consegue. E aí, como é algo tão simples, talvez para quem não tem esse desejo, esse brilho no olhar, como você está tendo, que na verdade deveria ser isso em todas as áreas, a educação que transforma qualquer sociedade, qualquer nação, é a educação. E você oportunizando essas pessoas, dando educação, automaticamente será transformado em oportunidades. Oportunidades econômicas. E aí são pessoas que, por exemplo, esses jovens irmãos, poderiam nem pensar em empreender lá. Sair, ficam lá, geram renda e experiência, até para que outras pessoas cheguem lá, comam da pizza, comam de um pão, e economicamente, que a receita vai estar sendo gerada lá, a empresa, e aí a gente torce para que isso aconteça, cresça, empregados e tal. Então, economicamente, isso é transformador ao ponto de um país como o nosso ser algo extraordinário. De fato, eu entendo aí o brilho no olhar. Enquanto alguns enxergam problemas e dificuldades, a gente tem que enxergar oportunidades. E outros até com olhar tipo, mas só isso? Não é só isso, cara. Não é só isso. Olha o tamanho da parada como cara. Cara, e aqui para Currais, como é que vai acontecer mais uma edição, o terceiro Qualifica Varejo? Eu já tive a oportunidade de participar, de acompanhar. E como é que vocês prepararam? O que é que vocês têm aí para essa edição? Essa edição vai ser uma edição inovadora. Eu acho que às vezes a gente só tem uma oportunidade na vida, a gente só tem uma opção que é inovar, então nós temos que trazer isso para a realidade. Esse ano nós vamos trabalhar um mote muito disruptivo do ponto de vista de varejo. A gente vai trabalhar um mote de varejo em evolução, agilidade e resultados no novo mercado. Então nós vamos falar aqui de agilidade e transformação organizacional. Inclusive esse é o tema da minha palestra. Eu vou fazer a abertura desse ciclo, é o terceiro ciclo do Qualifica Varejo. Mas nós vamos trabalhar só nisso, né? Nós vamos trabalhar com o varejo Fistal. O que é o Fistal, Cacá? É a experiência física e digital do cliente no ponto de venda. Eu escuto muito mesmo, os empresários falando que eles estão perdendo mercado para as vendas online. Isso é fato, né? Todo mundo tem um aplicativo aqui de alguma plataforma online. Mas a gente pretende trazer novidades com relação ao mercado físico, que é o mercado físico e digital, e entender quais são essas nuances e o que o empresário ele consegue fazer dentro do seu estabelecimento, trazendo o digital também para o ponto de venda. E são duas experiências de fato, né? Porque não adianta ter também uma vitrine top e tá só no digital e não ter uma experiência legal no digital, exato, como também ter uma experiência legal no digital e o cara chega lá na ponta, faz quase tudo certo, quando chega na hora de fechar a venda lá na loja, o cara não faz. Exato. São duas experiências que o cliente tem que estar... A empresa tem que estar alinhadíssima para a experiência do cliente ser boa. Exatamente. E assim, eu tive recentemente, né, no Latam Retail Show, representando com o núcleo Nordeste de comércio, tive a felicidade de representar o Rio Grande do Norte, e nós visitamos os maiores players do varejo do Brasil, né? Inclusive o Latam Retail Show é o maior evento de varejo da América Latina, e nós visitamos várias lojas que trabalhavam estratégias, e a ideia é trazer para o Qualifica 2026 tendências de varejo a nível de Latam Retail Show. Então eu tenho muita experiência nisso, já é o segundo ano que eu participo, e sempre a gente traz muitas novidades. Então esse ano a gente vai trabalhar o Fistal, depois nós vamos trabalhar
O terceiro encontro é um encontro que a gente trabalha gestão orientada a dados no varejo. Então, a gente vai trabalhar markup, precificação, ticket médio, dados de mercado, porque a gente percebe muitas vezes, Cacá, que o empresário ele toma muita decisão muito mais pelo feeling que pelo dado. Então, a gente vai falar da importância do dado. Nós vamos ter o quarto encontro, que nós vamos falar de humanização e equipe de alta performance. A gente é uma sacada muito mais voltada para liderança, ferramentas de liderança, trabalhando na alta performance. E o nosso último encontro, a gente vai trazer IA para aumentar a produtividade do varejo. Então, esse ano, nós estamos trazendo 5 temas importantíssimos do ponto de vista de varejo, olhando para algumas tendências globais e nacionais de varejo, como o varejo Vista, que vai ser um dos modos do nosso trabalho, mas a ideia é oferecer para os empresários de Currais Novos, oferecer para os supervisores, os gerentes, os colaboradores do comércio varejista de Currais Novos, essas experiências, trazer isso daqui para a ponta. E nós estudamos muito, fizemos algumas relações, inclusive, com as demandas de Currais Novos, com o mercado local, para trazer novidades, trazer coisas interessantes, trazer muita coisa bacana, para que eles consigam colocar em prática e, consequentemente, ter uma experiência ou provocar uma experiência exitosa no ponto de venda e fazer com que o cliente ele se sinta importante e divulgue o negócio, né? Porque você, quando tem um cliente promotor, ele promove o seu negócio. Então, a ideia é fazer essa gestão. A gente não pode agora, o empresário ele não pode mais olhar como sendo algo do futuro. É de agora. Presente. Né? A gente precisa trabalhar o máximo possível e não podemos mais relutar. Então, o empresariado que ficar ainda achando que o feeling deu certo, parabéns, ótimo, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a metrificação das coisas, os caminhos e as oportunidades, como existe essa oportunidade do Qualifica, aí não pode fechar os olhos. Porque enquanto a gente está vendo, até nas redes sociais, sendo divulgado um monte de coisas sobre empresas, tal, comportamento, a galera, algumas empresas não suportam, fecham, o mercado, a competitividade está aumentando, a forma de consumo mudou, as pessoas estão consumindo diferente. O Qualifica vem exatamente como uma bandeja, entregando assim, uma bandeja as oportunidades de, se você fizer isso aqui, é uma receita clara. E aí eu pergunto, quem pode participar? Qualquer empresário da cidade vai no Sim Varejo aqui, como é que faz para o cara que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo no rádio, ele precisa fazer o que para ele participar? Legal. Além de ir. Além de ir, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pensa quando a gente cria um projeto como esse é a gente precisa fazer algo plural, né? O Senac ele é para todos mesmo. Então, a ideia aqui, Cacá, é oportunizar conteúdos relevantes para o empresariado de modo geral. Então, eu tenho certeza que na trilha nós vamos falar para o empresário que tem uma loja de roupa, tem uma sapataria, ele tem um material de construção, ele vende o varejo, ele é um prestador de serviço. Acho que a ideia, esse programa ele foi pensado para os empresários do comércio varejista de Currais Novos. Eu não sei se você sabe, 75% do PIB do Rio Grande do Norte ele vem de atividade de comércio de bens, serviços e turismo. Cara, isso é... E cerca eu acho que... Não sei se quando se adentra nas cidades de pequeno, médio porte, a porcentagem fique aí, mas talvez não mude por conta do servidor público e tal. Mas ainda eu tenho uma parcela significativa. Ele está aí. Ele está justamente aí. E as carteiras assinadas chegam até 76% nesse segmento. Então, quando a gente fala, o Senac, acima de tudo, eu considero o Senac um grande observador do mercado. Acho que se tem algo que eu puder, se tem uma das ações que eu destaco no Senac é o seguinte: nós observamos as movimentações do mercado. E a ideia de trazer um Qualifica olhando para agilidade, tendências de transformação organizacional, digital, dados, IA, liderança humanizada e alta performance é o seguinte: o mercado ele está tratando isso. Então, nós estamos trazendo tendências, nós estamos trazendo o futuro ou o presente do varejo. Acho que esse é um dos convites que eu faço para todos. E aí nós estamos hoje praticamente lançando o Qualifica 2026,
A primeira palestra, dia 14 de setembro, quarta-feira, nós vamos falar de transformação organizacional e entender por que as empresas precisam estar com o botãozinho da transformação sempre ligado, sempre tem que estar aceso, porque uma das coisas, quando eu trato transformação, eu dou aula de transformação organizacional e digital, eu digo o seguinte, a empresa ela não pode parar e, peraí que eu vou parar aqui, eu vou me transformar. Não, ela está em transformação. E algumas empresas, Cacá, elas estão em transformação e crescimento, quando o negócio é mais louco ainda. Porque você transformar e crescer é uma coisa, mas quando você está crescendo e você está se transformando e você consegue metrificar isso em dados, em outras coisas, chega um ponto que você diz assim, cara, o que que eu vou fazer depois? E às vezes você não tem a resposta para o depois, porque você está transformando aquilo dali. Um dos assuntos que nós vamos tratar nessa edição é a questão da agilidade organizacional. Então, a gente vai falar de metodologias ágeis, o que é uma empresa ágil. E, inclusive, tem uma máxima aí na agilidade, tem um termo, na verdade, que ele é muito usado na gestão ágil, que é Hadawase. O que é o Hadawase? É você corrigir rotas de maneira automática, né? Quando você está com o seu Waze ligado aqui, você era para entrar à direita, você não entrou, automaticamente ele corrige a rota, né? E algumas empresas elas têm um delay, eles têm uma dificuldade muito grande de corrigir uma rota. Por quê? Porque o planejamento está muito engessado. Você está fazendo um planejamento... Isso é um modelo aplicado antigo? Esse modelo do planejamento mais engessado ele é muito antigo. Tanto é que algumas empresas estão usando OKRs, que é Objetivos e Resultados Chaves, que antigamente a empresa não fazia um planejamento de 1 ano, de 2, 3, 4. Mas aí não entra a questão cultural também, não, Benjamin? Que o cara que tá, mas eu consegui isso nesse planejamento. Eu acho que tem uma questão cultural, mas tem muito de atualização. Uma das coisas que eu pergunto muito quando eu estou em sala de aula, eu pergunto assim, estou trabalhando aqui, por exemplo, o OKR, que é Objetivo e Resultados Chaves. O OKR ele pode substituir aquele tradicional planejamento estratégico que você sentava em outubro e fazia o planejamento do ano, vou aumentar minhas vendas. Sabe por quê? Porque o OKR ele é um planejamento mais reduzido. O OKR ele é 3 meses. Então, ele é mais simples. Mais simples que eu digo assim, você tem que em 3 meses entregar um resultado. E mais fácil também de mudar a rota, de corrigir. Eu não entreguei o resultado do primeiro trimestre, eu era para atingir 150, atingir 135, esses 5 aqui vai para o segundo semestre, vai para o segundo trimestre. Então, isso é muito importante. Eu percebo também, Cacá, que alguns empresários, empreendedores, isso daqui é uma provocação positiva, né? A gente precisa de atualização profissional. Nós precisamos de estudar tendências de mercado, a gente precisa entender o que os grandes estão fazendo. Por exemplo, OKR, ele é usado pelas maiores empresas do mundo. Eles estão fracionando o planejamento estratégico de um ano em OKRs. Por que eles estão fazendo isso? Porque é tendência? Porque é moda? Porque é bonito? Não, porque dá resultado. Porque dá resultado. Então, eu acredito que olhar o que os grandes estão fazendo, entender o que é tendência, trazer isso, qualificar a equipe, isso é importante, isso gera resultado, isso é muito importante. E eu consigo perceber isso na prática. Por exemplo, o Departamento Nacional, a partir de 2025, ele começou a usar o OKR como modelo de gestão. Então, o Departamento Nacional incentiva os regionais a usar o OKR. Alguns regionais disse, rapaz, eu não tenho maturidade para isso. Outros não, eu vou começar a fazer com o que eu tenho. Eu acho que essa é uma das lições que eu aprendi na prática, é que nunca eu vou ter os recursos necessários para dar o resultado que eu preciso. Mas eu tenho que começar a fazer com o que eu tenho. Pô, isso se aplica em tudo, né? Dificilmente a gente vai ter, né? Nunca, dificilmente. É muito difícil. Você pega ali a segunda lei da economia, porque, que é recursos, pelo amor de Deus, recursos limitados, necessidades limitadas, né? Então, a partir daí você já viu, rapaz, eu não vou ter o recurso que eu preciso, mas eu tenho que dar resultado com o que eu tenho. Cara, muito que essa sua frase aí foi pancada. Benjamin, eu gostaria de agradecer. Lançamos, e aí eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Eu tenho certeza que esse terceiro ciclo do Qualifica é uma baita de uma oportunidade de transformação, oportunidade de busca de equilíbrio, de bons resultados, de, acima de tudo, conhecimento.
É através da educação a gente consegue fazer isso. E você muito bem faz. E como missão. E eu espero que seja sucesso. E esse é o primeiro bate-papo para que a gente também possa bater outras resenhas, que aqui é uma resenha para a gente falar de tudo e mais um pouco, mas que também a gente consiga contribuir com quem está em casa, nos assistindo ou nos ouvindo, sabendo que tem oportunidade. E existem as ferramentas. Basta o cidadão e o indivíduo dizer, eu quero. O empresário dizer, eu quero. Se ele disser, eu quero, tem instituição que vai fazer isso acontecer. Cara, obrigado de verdade. Cacá, eu agradeço. Quero fazer um convite especial aos empresários de Currais Novos, aos empresários, aos associados, a diretoria do Sindicato Comércio Varejista de Currais Novos. Quero também parabenizar o presidente Helder por estar sempre na frente. Então, esse programa desse modelo, ele está sendo lançado em Currais Novos. Então, é mais uma inovação. Nós estamos lançando esse modelo novo, com uma trilha nova, olhando muito para tendências de varejo. Então, e agradecer a Helder por confiar no nosso trabalho, que nós fizemos uma pesquisa, apresentamos a proposta e ele na mesma hora validou e disse, é isso que eu quero, Benjamin, precisa movimentar esse povo. Então, convidar os empresários, eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência fantástica. Nós vamos trazer muita coisa bacana, muita coisa aplicável. A ideia é trazer algo aplicável, que no outro dia você pode colocar em prática no seu negócio. E assim, contem, né, todos, com o Sistema Fé Comércio, Senac. Nós estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento social e também com o desenvolvimento econômico de Currais Novos. E dizer, Cacá, que eu particularmente gosto muito do seu trabalho, quero deixar minha palavra de incentivo e também meu muito obrigado pelo convite. É sempre muito agradável conversar com você. Quero vir aqui outras vezes para tratar de outros assuntos. Eu acho Sim, que com certeza. esse é um ambiente propício para o crescimento, para a evolução, para o desenvolvimento econômico. Isso aqui tem tudo a ver com o movimento que nós fazemos no Senac e com o meu movimento também profissional, pessoal. Então, obrigado pelo convite. A casa está linda, o café está excelente. Vamos continuar gerando conteúdo que impacta, vamos continuar fazendo a nossa parte de desenvolvimento, de desenvolvendo região, desenvolvendo cidades, porque esse é o nosso propósito. Mais uma vez, Cacá, parabéns e obrigado. Dessa forma, finalizamos esse cafezinho de hoje. Espetacular, gente. Benjamin é uma dessas figuras, eu falei para vocês. É porque é o seguinte, aqui a gente estabeleceu um tempinho para finalizar. Se não, ele passava aqui uma boa temporada conversando, que a conversa é boa. Quando envolve transformação, quando envolve algo verdadeiro, a gente percebe na conversa, na energia. Benjamin é uma dessas figuras que roda o estado. Metade, uma banda, um bate-papo, uma banda do estado, o camarada fica ali intenso, olhando e buscando transformação em cada parte que passa. E quando vem aqui no Seridó, quando vem aqui em Currais Novos, a gente se encontra e bate esse papo. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal do YouTube Cafezinho com Cacá e muito em breve, Benjamin estará de volta para conversar sobre diversos outros assuntos e você aí do outro lado, se Deus quiser. Forte abraço, em breve a gente se encontra.